Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos. Tivemos um problema, um atraso aí, problemas de conexão, mas vamos começar mais uma live da nossa série da Reagro, da Rede de Agroecologia, aqui do Agreste, e contamos com a interação e participação de todos. Hoje a nossa live tem como tema as feiras agroecológicas e outras alternativas. Nós vamos conhecer um pouco mais das experiências do coletivo Aimirim, da Associação Vida Agroecológica, do Sintraf de Belo Jardim e do Núcleo Agrofamiliar, da Agrofeira, da UFRPE, e contamos aí com a participação dos nossos amigos para que eles possam se apresentar. Sejam todos e todas muito bem-vindas. Pamela, Daniel, Josélia e a nossa amiga Auribete. Muito bem-vindo, uma ótima live para a gente. E hoje eu vou estar conversando um pouquinho sobre a experiência do Núcleo Agrofamiliar, né, na parceria que a gente tem, juntamente com a Reagro, e na organização da Agrofeira. Já posso falar, Adriana, da experiência, no caso, né? Vamos deixar que todos se apresentem primeiro, mas... Perfeito. Daniel. Olá, boa tarde, quase boa noite para todo mundo que está ouvindo. Eu sou Daniel, sou do coletivo Aimirim, estou aqui também junto com a Associação Vida Agroecológica, que já faz parte. Sou técnico em agroecologia e estou acompanhando já essa experiência há 3 anos. A gente vai fazer uma falinha sobre como é que está se desdobrando essa experiência aqui em Bonito. Eu sou Josélia. Boa tarde, primeiramente. Sou Josélia, sou agricultora e faço parte da Associação Vida Agroecológica. Boa tarde, eu sou a Auribete, faço parte do Sintraf, FETRAF, do sistema, e faço parte também da coordenação da feira de Belo Jardim. Muito bem, todos muito bem-vindos. É um prazer estar aqui conversando com vocês. E queria dizer que a gente tem uma fala de 8 minutos nesse primeiro momento, onde vocês vão contar as experiências de cada um de vocês. A gente vai começar pela Pamela, depois a gente vai ouvir a experiência do coletivo Aimirim, e em seguida a gente vai ouvir a nossa amiga Beth do Sintraf, tá certo? Então, boa tarde mais uma vez. Então, falar da Agrofeira, né? Eu tive a oportunidade, como aluna do Núcleo Agrofamiliar, de acompanhar desde o início, em dezembro de 2018, quando iniciou-se efetivamente, mas lógico que o trabalho vem sendo feito bem antes, né? Com o acompanhamento desses agricultores e com toda uma assistência para que a feira conseguisse em si ser efetivada. E aí, começa em dezembro de 2018 a Agrofeira com um grupo de feirantes produtores de Garanhuns e região. Então, nós temos o pessoal do Sítio Cruz, o pessoal do Jucati, o pessoal do Bom Conselho, que permanece até hoje, né? E o pessoal do Sítio Flamengo, na pessoa de Dona Socorro. E agora nós temos o produtor, Seu Raminho, que aí a pessoa dos queijos, dos frios. E aí, a experiência da Agrofeira, ela demonstra o quão em Garanhuns a gente estava necessitando de um canal de comercialização de produtos agroecológicos, né? Quando ela surge em 2018, nós começamos de maneira muito modesta, fazíamos uma feira por mês, e aí, de acordo com o que foi
crescendo, nós fomos aumentando essas feiras. E aí começamos a trajetória, né, da Agrofeira, com uma feira mensal, que ocorria no Parque Euclides Dourado, e aí a gente percebeu que a maioria dos nossos clientes eram da UFAP, né, que acompanhavam esse trabalho e aí tinham a oportunidade de conhecer. Então, a gente começou a fazer uma feira quinzenal na Rural e uma feira no Parque Euclides Dourado. E aí os clientes do Parque Euclides Dourado começam a querer feira toda semana, e aí a gente conseguiu autorização para fazer a feira quinzenal no parque, né? E aí depois semanal. E hoje nós já conseguimos atender no Parque Euclides Dourado, na UAG, agora o FAP, e na UPE, né? Então, conseguimos atender aí semanalmente o pessoal que procurava e que tem uma demanda muito grande. E aí, o que acontece? Com esse canal, né, de venda, os agricultores começaram a se sentir mais motivados e a aumentar a sua produção. E aí vem a circunstância, né, que estamos vivendo da atual pandemia. Quando nós iniciamos a Agrofeira, nós precisávamos ter essa comunicação e essa venda. Então, para que a gente garantisse que os produtores iriam vender efetivamente os seus produtos, nós criamos essa estratégia de grupo de consumo, né? Logo lá no início, ainda no começo da Agrofeira. E aí esse grupo de consumo consistia em cestas prontas, né? Custavam em torno de R$50 essas cestas, e aí a gente diversificava os produtos de acordo com o que os nossos produtores tinham, e de maneira que ficasse uma renda interessante para cada um. Só que o feedback que os clientes deram é que seria interessante que eles pudessem montar a sua cesta. Então, a gente começou a fazer um trajeto para que a gente conseguisse efetivamente atendê-los. E aí surgiu uma parceria com o grupo de desenvolvimento de tecnologias sociais, por orientação do professor Anderson. E aí a gente conseguiu fazer um aplicativo, né, de consumo, e que foi muito útil no início da pandemia, né? Nós estávamos utilizando eles, mas aí devido a essa demanda de pandemia, que é bem complexo, nós não conseguimos efetivamente estar utilizando agora esse aplicativo, que ele está em processo de readaptação, né? Porque antes a gente fazia as cestas, era retirada no local. Então, o que é que a gente adquire, né, com essa experiência? E aí eu vou falar do meu ponto de vista como aluna que acompanhou desde o início esse processo. Durante o processo da Agrofeira, nós temos as formações desses produtores, e aí a gente promove tanto a parte de acompanhamento das suas produções, como, por exemplo, fizemos as oficinas, né, e os cursos de caderno de campo, onde eles conseguem anotar toda a rotina de produção deles. E aí eles foram ganhando empoderamento e nós começamos a trabalhar para que eles conseguissem a OCS, né? E aí, hoje nós temos 4 grupos que têm a OCS, e aí cada OCS ela é vinculada a uma associação, e cada OCS também tem pelo menos 5 famílias envolvidas, né? Então, aí a gente consegue ter várias propriedades, várias famílias envolvidas nesse processo de produção e de comercialização de produtos agroecológicos. E nós queremos expandir, né, essa experiência e trazer mais agricultores, né, e dialogar também com os consumidores para que a gente consiga
ampliar, né, esse processo dessa experiência agroecológica com produtos de qualidade. Priorizamos essa questão da qualidade dos produtos, né, e com um maior aperfeiçoamento, né, desses produtores, que eles consigam estar desenvolvendo cada vez mais produtos livres de agrotóxicos, de maneira sustentável. E aí uma coisa muito interessante que os nossos produtores sempre falam, né? Nós não queremos mandar para os nossos consumidores algo que a gente não iria consumir. Então, por essa fala, a gente tem a noção, né, do cuidado que esses produtores têm, tanto no processo, né, em todas as fases do processo, inclusive no pós-venda, que durante a feira a gente tem essa dinâmica de aproximação entre os produtores e os consumidores, né? Nesse momento de pandemia, infelizmente, não. Mas outras experiências que nós temos também, que vínhamos tendo, é a questão da visita dos clientes às propriedades, né? São propriedades que são abertas e que os consumidores podem estar conhecendo de onde vem o seu produto final, né? Então, é isso, uma explanação geral sobre a agrofeira, e eu, como aluna, é uma experiência única, uma experiência que foi muito enriquecedora para mim, e que eu pude compreender todos os processos e dificuldades que né, ter uma feira agroecológica. Ela é muito bonita hoje, mas se a gente não tem esse processo de união, esse trabalho em conjunto das várias instituições que estão envolvidas com a Reagro e o auxílio de um produtor com o outro, a gente não conseguiria. Então, é fundamental essa união, esse trabalho em rede, para que a gente consiga efetivar essas experiências, né? Então, essa uma explanação geral que eu trago para vocês, para que a gente possa estar fazendo as reflexões sobre. Podemos passar agora a fala. Muito obrigada, Pamela. Pessoal, vocês já podem anotar suas perguntas, tá certo? Quem teve alguma dúvida na fala, quem quer já adiantar suas perguntas, já pode falar. Vamos passar a nossa fala para o Daniel e para a Josélia. Massa ouvir sempre um pouco das experiências em outros territórios, sempre ajuda um pouco a entender a realidade da gente, vendo a realidade do outro, né? Antes de falar, assim, da experiência do mercado da vida em si, né? Eu acho que é importante a gente dar uma situada, assim, no contexto aqui em Bonito, que talvez seja um contexto rural bem... que a gente vê se repetindo por aí afora, que é o contexto da monocultura, é o contexto do uso intensivo de agrotóxico, e aqui em Bonito, principalmente, né, no contexto dos pequenos agricultores, das famílias agricultoras campesinas, é a grande dependência, né, dos agricultores, né, que chegam nas propriedades para fazer o escoamento das produções anuais, das monoculturas anuais, e que, né, a gente sabe que aplicam preços que são abaixo do mercado, botando o pé mesmo no pescoço do agricultor, deixando ele sem escolha, e influenciando muito, né, na implantação, no desenvolver da desigualdade social, do pagamento não justo pelo trabalho. Então, a partir desse contexto aí de injustiça social no campo, aqui em Bonito, né, que a gente vê o nascimento do mercado da vida, que o mercado da vida é uma articulação interessante entre o poder público e instituições não governamentais, né? Então, para ter surgido esse espaço que hoje a gente tem aqui em Bonito,
foi uma articulação do IPA, junto com a Universidade Rural de Pernambuco, o coletivo Aimirim e a Prefeitura Municipal. Então, essa articulação foi muito importante para poder dar corpo para que o mercado surgisse, né? Na ideia mesmo de resistência ao sistema hegemônico, né? Para a promoção da alimentação saudável, com realmente alimentos de valor nutricional e adequado, e fortalecendo a agricultura familiar, né? Como ela realmente precisa ser fortalecida, porque ela que põe a comida na mesa da gente, do brasileiro. Então, como a geração de renda, a mobilização e a geração de autonomia e de protagonismo, né? Então, nesse espaço de comercialização, no Mercado da Vida, que aqui em Bonito é um prédio público, a feira agroecológica ela não acontece na rua, a prefeitura cedeu um espaço, um prédio público, então coberto, com um sistema com hidráulica, com a cozinha, então com um equipamento, um aparato ideal para funcionamento de uma feira. Aqui a gente funciona 3 vezes na semana, então na quinta, sextas e sábados. E o grupo ele teve eu cheguei aqui em Bonito em 2018, junto com a Universidade Rural, eu já era parte do coletivo Aimirim, no trabalho de assistência técnica de acompanhamento da assistência técnica desse grupo em transição agroecológica. Mas o Mercado da Vida que antes de Associação Vida Agroecológica, a OCS Vida Agroecológica, ela surgiu, já começou a se articular em 2014, mas o mercado foi fundado em 2016, né? Inicialmente, como OCS, uma organização de controle social, o primeiro passo de formalização do grupo, para daí, então, a gente conseguir uma certificação de produção orgânica. Então, os agricultores do Mercado da Vida, eles estão no mapa, estão no Cadastro Nacional de produtores orgânicos. E agora, né, o último passo que a gente deu no ano passado, que foi a formalização da Associação Ecológica, né, já visando fortalecer as atividades comerciais, acesso a políticas públicas, a convocatórias, e um processo de formalização, de fortalecimento maior, né, do grupo. Falando da experiência em si, né, diferente de outras feiras que eu tive contato, enfim, aqui em Bonito a gente optou por trabalhar na metodologia do circuito curto de comercialização, né? Aqui a gente investiu a ideia em iniciar uma feira na própria cidade de Bonito, uma cidade de 40 mil habitantes, pequena, então, mas ao mesmo tempo a gente pudesse ter uma aproximação maior com o consumidor final, uma relação maior entre quem está produzindo e quem está consumindo, para a gente poder fortalecer esses laços, além de diminuir, claro, né, a pegada ambiental do produto, não ter que ir até Recife ou Caruaru, outros espaços onde já existe um público sensibilizado para o consumo de orgânicos, agroecológicos. A gente optou por fortalecer a comunidade, o local, aquele desenvolvimento local. Então, claro, teve o desafio de iniciar essa sensibilização de um público sobre a importância da alimentação saudável, sobre a importância do consumo consciente, né? E essa estratégia do circuito curto, essa estratégia da organização entre poder público, universidade, organização não governamental, deu esse espaço físico do Mercado da Vida uma vantagem, porque, por exemplo, a gente está conseguindo observar agora, num momento como de pandemia do Covid-19, né, onde muitas feiras, vi relatos de pessoas que tiveram dificuldade para escoar sua produção, porque as feiras foram suspensas e tudo mais, e aqui, por a gente estar num local fixo, a gente conseguiu manter as atividades da feira dentro dos protocolos de segurança e tudo mais, e, além disso, promover também fortalecimento das entregas, do processo de aproximação com os consumidores, né? Além do espaço de feira, de comercialização de alimentos,
o mercado da vida ele surgiu muito como um espaço também de formação, de troca. Então, o espaço também é utilizado junto com o apoio da universidade. A gente é incubado pela Incubacop, que é a incubadora de cooperativas populares da Universidade Rural de Pernambuco. A gente também trabalhou o desenvolvimento do espaço como também um local de troca de conhecimento, de fortalecimento, de formação. Então, acontecem espaço de contação de história, teve contação de história para as crianças da rede municipal, formação para os próprios agricultores. A gente já teve formação sobre análise de solo, também espaços para também oficinas de alimentação saudável, pegando os próprios os alimentos que estão disponíveis na feira orgânica, na feira agroecológica, e como é que a gente pode fazer receitas mais atraentes, mais atrativas para as pessoas, né, fora do normal de somente cozinhar ou refogar. Então trazer, né, novas experiências para deixar mais atrativo o alimento, né? Então, a partir dessa construção, tanto de conhecimento, de troca, e também do espaço de comercialização para escoar essa produção, esse excedente das famílias em transição agroecológica, o mercado também ele vê com uma ideia de articulação com outros grupos. Hoje, a gente, no mesmo espaço, a gente divide também o espaço com um grupo de artesãs, também está funcionando um espaço de alimentação com uma lanchonete, um refeitório. Então, trouxe também uma alimentação maior para o espaço, para também dar outros sujeitos poderem participar dessa dinâmica, né? A gente poder ampliar o espectro de ação do que a gente quer passar, que é a soberania alimentar, que é o fortalecimento da agricultura familiar, que é trazer alimento realmente saudável e que alimenta, né? Falando mais um pouquinho da experiência, das estratégias aqui tomadas nesses anos, né? A gente está vendo agora, né, um enfraquecimento das universidades. Então a gente teve um enfraquecimento por exemplo, do suporte da universidade aqui por questão de corte orçamentário e tudo mais. E aí uma estratégia que o grupo está tomando é da formação, né? Então, para diminuir a dependência de agentes externos, então gerar uma autonomia dentro do grupo. Hoje a gente tem 3 agricultores do grupo que estão estudando o curso técnico de agroecologia no CERTA, o Serviço de Tecnologia Alternativa, lá em Glória do Goitá. Quem não conhece, é uma experiência muito legal de transformação social mesmo. Então, levando agricultores do grupo para dentro da formação, para buscar sua autonomia e fortalecer enquanto grupo. Tem sido a tônica nesses últimos 4 anos. A gente tinha pensado em dividir os 2 momentos, né? Cabe falando aqui, não sei se a Josélia quiser dar uma complementada, ela vai falar também na parte da sistematização da experiência dela, mas vou deixar para depois. Tá bom. Então, foi mais ou menos por aí que a experiência do mercado da vida foi se desenvolvendo, né? Então, tanto pensando no espaço de comercialização, como espaço de formação, como também um espaço de disseminação da agroecologia e do consumo consciente. Hoje a gente trabalha com campanhas no município, para além dessa relação somente final de compra e venda, uma relação mais próxima entre o consumidor e o produtor, entender como é que essas coisas funcionam. Enfim, mais ou menos aí que caminha a experiência da gente aqui em Bonito. Muito bacana. Vamos escutar agora a experiência de Belo Jardim com a Beth, que vai contar para a gente a experiência da feira da agricultura familiar e cultural, né, Beth? Pode falar, Beth. Beth, você esqueceu de ligar seu microfone.
Beth, seu microfone. Isso, Ah. seu microfone. Repete para a gente porque o seu microfone estava fechado. A nossa experiência, ela vem a partir do encontro que aconteceu comigo e com o Claudenil, extensionista do IPA. A gente estava conhecendo a feira de Sanharó. E lá a gente participando, contando como é a sua experiência, ele querendo montar junto com outros grupos aqui em Belo Jardim. E eu fui contar a minha experiência dentro da Reagro, que eu tinha, né? Participando da coordenação de lá. Então, a gente juntou o pessoal, que ele já tinha todo o conhecimento de quem poderia participar, né? Que tem as exigências. E a gente vem, a partir de juntar famílias de agricultores, juntar os quilombolas, juntar artesanato. Então, a gente tinha essa necessidade. E a gente fizemos várias reuniões, onde foi feito o ajustamento de quem ia participar, quem poderia participar da feira. O tema também foi uma discussão, porque Belo Jardim ele é um polo de artesanato em barro e um polo de músicos. Então, a gente quis agregar tudo isso. Por quê? O barro daqui, ele é conhecido em Recife, ele é conhecido pela novela da Globo, que ele tem muita coisa daqui que vai para lá, para a novela. Então, mas Belo Jardim mesmo não conhecia. E os agricultores, a gente queria ver qual era a possibilidade deles serem, como diz a gente, ter visão. Porque aqui em Belo Jardim, eles eram tratados da mesma forma que o feirante. Só que eles são produtores, eles não são feirantes. Então, participamos, conversamos e conseguimos montar a feira. Não foi fácil, porque a gente, para começar a feira, a gente teve que ir para uma audiência pública. Inclusive, a Horácia foi uma das que veio participar. Beth, teve uma falha aí, um corte. A gente teve um probleminha aqui com a Beth. Vamos ver se a gente consegue reconectar. Beth. A Beth caiu. Coisas da internet, gente. A gente já tem algumas perguntas aqui chegando. Enquanto a gente tenta conectar a Beth novamente, a gente já recebeu algumas perguntas. Façam perguntas aí, gente, para os agricultores, para os palestrantes, porque Voltei. Tem muita informação boa. Beth, você saiu do ar. Oi, voltei. Oi, a internet passou o tempo bom. Na hora que eu vou falar, cai. É marcação. Tá bom, vai lá. Então, a gente... Beth, acho que caiu novamente. Hoje a internet não está ajudando. Beth. Oi, voltei. Conseguiu. Se você tiver muita dificuldade, talvez poderia tentar tirar um pouco o vídeo e deixar o áudio, mas pode falar que agora a gente está te ouvindo. Então, nós fomos atrás de patrocínio, nós conseguimos as barracas emprestadas durante um certo tempo com a Prefeitura de Sanharó e fomos na batalha. Conseguimos fazer com que a cidade entendesse, reconhecesse quem eram esses agricultores, que é muito importante, né? Diferenciar o agricultor para o feirante. Belo Jardim tem um potencial grande,
porque como também tem várias, como a gente diz, aqui a gente tem a parte de sequeiro e tem a parte de, de serras, né? Então, são dois viés diferentes. Mas a gente vem buscando fazer esse trabalho com muita força. Aí fizemos um projeto, e nesse projeto nós apresentamos ao comércio local de apadrinhamento das barracas, porque o que a gente fez é que a feira ela tem um fundo próprio. E esse fundo é usado justamente para suprir as necessidades da feira. E o comércio de Belo Jardim, as indústrias, conseguimos comprar as barracas. Agora, em cada barraca vai ter a logomarca daquele que apadrinhou, né? Estamos pretendendo fazer dentro a praça de gastronomia, porque uma das coisas que a gente resgatar foi justamente as comidas típicas antigas, como bolo assado na palha da banana, no forno de lenha, o xerém com galinha, a tapioca, o pé de moleque. Ela começou a cada 15 dias. Só que aí o pessoal foi insistindo, foi pedindo para toda semana. E nós começamos toda semana, todas as sextas-feiras, a gente tinha a feira, 6 horas da manhã, já tinha freguês certo, para tudo. Mas, por conta da pandemia, a feira em Belo Jardim ela foi locada só para os sábados. E nos sábados, eles trabalham em outras feiras. Então, não deu para coincidir. Mas a gente está indo em busca de outras, de grupo de consumo, de colocar um ponto fixo. E assim a gente vai na batalha. O que a gente reconhece hoje é que eles, como agricultores de orgânico, ou em situação de transição, porque muitos usavam agrotóxico. Então, eles estão saindo dessa fase de agrotóxico. Aí a gente está o quê? Está já caminhando para o processo de OCS, a gente está caminhando também para formalizar como a feira como cooperativa, para poder participar de editais, de IPA, e o que a gente puder fazer para ir buscar alguma coisa que traga valorização para esses agricultores, a gente faz. A Feira de Belo Jardim, ela vem composta hoje ela está composta de 20 feirantes, 20 barracas. Só que tem barracas que são associação, e essa associação ela recolhe dos seus associados e traz o produto para a feira. Tem o pessoal do Quilombo também, que traz os produtos que é produzido lá no Quilombo. Todos os meses a gente estava tentando fazer umas visitas às propriedades para que as famílias da feira uma se conhecesse, conhecer a outra. E assim a gente foi mostrar que Belo Jardim tem potencial até para turismo rural, que muitos não conhecem. Tem muitas propriedades lindas aqui dos agricultores. A agricultura, como é? A agricultura familiar. Gente, Beth saiu novamente. Eu acho que a gente pode passar para a segunda parte e ela entra já dando a sua contribuição. Na verdade, nessa segunda etapa, vocês estão me ouvindo, gente? Tem pessoal falando que está um pouco baixo o meu áudio. A gente queria que vocês falassem qual que foi a contribuição de cada experiência, ou contribuições, né, de cada experiência no fortalecimento dos agricultores. A gente gostaria de ouvir de vocês, por observação ou por experiência própria, né, no caso da nossa agricultora, essa
leitura, né, desse fortalecimento dos agricultores. Pode começar, Pamela. Então, quanto ao fortalecimento dos agricultores, o que é que a gente tem observado, o que é que a gente tem acompanhado? Nós temos visto que os agricultores eles estão tendo maior autonomia, como, por exemplo, nós temos a intenção, né, óbvia, de ampliar a agrofeira, e para ampliar a agrofeira a gente precisa ter ainda mais produtores produzindo. E aí, as barracas que tínhamos eram do núcleo agrofamiliar, proveniente de outros projetos e tudo, e aí nós emprestávamos essas barracas para os produtores. E aí, assim, a gente foi fazendo um trabalho mesmo para que eles tivessem as suas próprias barracas para promover uma autonomia. E assim são com outros processos. Então, nós temos visto que eles ganham autonomia, eles têm ganho voz. Outro processo que nós fizemos é a questão do acompanhamento das reuniões, né? Logo no início, nós fazíamos uma coordenação e aí depois nós montamos um grupo de feirantes, de produtores que são responsáveis por organizar os demais, né? Então, que é a comissão de feira. E aí, a partir do momento que a gente conseguiu instituir uma comissão de feira, nós já começamos a deixar eles com maior autonomia para eles tomarem as decisões. Afinal de contas, as decisões são para a melhoria deles mesmos. Então, e que assim, que a gente está vendo que esse processo foi fundamental. Agora, no momento que a gente está vivendo, a gente percebe o quanto foi importante esse processo de empoderamento dos agricultores. E na diversificação de produtos, né? Que cada vez mais esses produtores eles têm investido na produção de diversificação. A gente tem grupos como o da Quintal Verde, que produz muitas medicinais e que hoje nós estamos, através desse trabalho, os outros agricultores também começam a vislumbrar que eles também têm outros produtos que são comercializáveis, né, como as punks, que eles não estão colocando à disposição, e eles poderiam estar gerando renda e estar fornecendo aí produtos nutritivos também para os seus consumidores. E aí a gente está nesse outro processo também, né, de empoderamento, que eles estão cada vez que passa, eles estão se profissionalizando mais e tendo maior autonomia e maior empoderamento como agricultores e agricultoras familiares. É muito bonito da gente ver esse crescimento de cada um e cada uma, né, que a gente, a cada dia que passa, a gente percebe que eles têm uma evolução e que eles querem que mais pessoas compartilhem dessa experiência e desse crescimento que eles têm. Então, é muito bonito ver esse desenvolvimento da agricultura familiar aqui na nossa região. Pamela. É muito bonito mesmo. Pessoal, o som, como é que tá aí? Melhorou? Tá me ouvindo bem, Pamela? Como é que tá? Tá baixo? Eu tô te ouvindo bem. Dá um feedback aí, porque a gente está se ouvindo bem, mas às vezes, né, não está transmitindo. Vamos então ouvir de Daniel e Josélia como que foi essa experiência de fortalecimento dos agricultores. Massa. Isso aí é contigo, Josélia. Antes, a gente plantava muito a monocultura. Era mais o inhame. Colhia o inhame uma vez por ano, tinha que dividir direitinho para os 12 meses. E só ia colher de novo depois de um ano.
Aí foi onde surgiu a agroecologia, a transição agroecológica. A gente começou plantando variedades, tanto para longo prazo, como para curto prazo. Então, hoje a gente tem o quê? Uma renda semanal, uma renda mensal, quinzenal, e também a gente continuou com a anual. Porque a gente antes só vivia de uma, então a gente tinha que se organizar, se programar para o ano inteiro. Em questão de renda. Em questão de alimentação, ótimo também, teve várias mudanças. Alimentação, muitas coisas que a gente não conhecia, várias verduras, hoje a gente já conhece. A gente já se alimenta também, porque antes só o tradicional. Hoje, várias verduras diferentes, umas que a gente não conhecia, alguns clientes chegavam, que hoje a gente já não chama mais tanto de clientes, sim de amigos, porque há muita amizade entre a gente. Eu queria alguma verdura, a gente não conhecia, a gente ia buscar, procurar a semente para encontrar, tanto para vender, quanto para consumir. E lá no mercado, muitas e muitas amizades. Porque no início a gente só em casa, ali na nossa propriedade, conhecia poucas pessoas. A partir do momento que a gente desce para a cidade para vender os nossos produtos, a gente não só encontramos clientes e amigos que também vendem com a gente, de sítios vizinhos, mas também os clientes hoje são grandes amigos nossos. Durante a semana, a gente está sempre se conversando, comunicando, às vezes no momento da venda. Eu estou com um pé de tomate, um pé de alface em casa, qual é a dica que você me dá? Porque deu uma largatinha, deu alguma coisa. Sempre tem aquela conversa entre a gente, nossos consumidores. E a gente se diz o quê? Não, agora melhorou muito. Porque antes era aquela coisa, cada um na sua propriedade. Eu, junto com algumas agricultoras, a gente conversa muito sobre isso lá no mercado. Que era cada um no seu lugar, cada um no seu sítio. E hoje, se junta todo mundo, a gente se sente mais autoritária. Eu posso fazer isso, eu vou conseguir. Tem algumas dificuldades nas plantações? Tem. Mas a gente está sempre lutando para ir em frente. Daniel, tem um minutinho que quer falar também. Estou aqui emocionada com o depoimento, com a fala da Esse depoimento, esse local aí era exatamente para a Josélia falar. Eu acho que ela deixou tudo bem explicadinho, não tem mais nada não. Ótimo. Vamos lá, Beth, agora você fala para a gente aí como que é o fortalecimento desses agricultores de Belo Jardim. Será que a gente consegue conectar a Beth? Mandou bem, né? Eita, muito bem. Beth, não estamos conseguindo conectar a Beth. Será que a gente pode passar então para as perguntas? Vamos passar, então, para as perguntas. A gente tem algumas perguntas aqui. Daniel falou um pouco dela, de uma pergunta aqui relacionada à pandemia. Aliás, a gente teve duas perguntas relacionadas à pandemia. O Ronaldo e também da Patrícia. Então, a primeira pergunta que a gente teve aqui como vocês têm enfrentado as questões relativas à comercialização de produtos de origem animal? É do João essa pergunta. Quer começar, Daniel? A gente pode começar. Lá no Mercado da Vida, a gente não comercializa produtos de origem animal. Mas, por exemplo, agora a gente está com um espaço de cooperação, né, com o pessoal, um outro grupo que está fazendo alimentação, né, servindo almoço, café da manhã e tal.
e eles estão buscando pegar uma quantidade maior de insumos e de alimentos dos próprios agricultores. Então, dentro do grupo de agricultores, a gente tem aqueles que trabalham com piscicultura, então os peixes que estão sendo servidos para nessas refeições estão vindo dos agricultores do mercado, mas assim, diretamente a gente não faz a venda, porque é um processo um pouco mais delicado, que tem que ter procedimentos mais certinhos, né, para não ter nenhum problema muito mais perecível, tem, né, todas as questões de cuidados mesmo sanitários para fazer a comercialização de produtos de origem animal. Então, por enquanto, a gente está focando nos produtos de origem vegetal e nos beneficiados. Ótimo. Pamela, quer falar um pouquinho da Agrofeira? Olha, a Beth está nos ouvindo agora. Beth, a gente passou para frente, mas na hora da sua fala você pode retomar a experiência. Seu áudio, Beth, liga seu áudio. A gente tinha perguntado para você como que você percebe, qual a percepção sua sobre o fortalecimento dos agricultores nessa experiência da feira. E também a gente teve uma pergunta aqui referente à comercialização de produtos animais. Se você quiser abordar os dois temas. Olha, a experiência é que eles melhoraram muito a capacidade deles de vender, porque antes eles vendiam junto com o pessoal o conferante, né? Então hoje ele se sente reconhecido, porque antes era aquela situação, ninguém sabia separar, o produto deles não tinha valor. Então a gente mudou muito isso em Belo Jardim, mesmo agora com essa pandemia, o pessoal ainda consegue vender fora da feira, né? E a gente vem nessa busca direta de trabalhar com eles para que eles sejam valorizados, né? A gente encontra pessoas que dizem assim, mas o orgânico não era para ser mais barato? Aí a gente vai explicar, porque nós, como entidade, a gente fica na feira o tempo todo, justamente fazendo a conversa entre o feirante e o comprador. E terminou que Belo Jardim, a Feira de Belo Jardim, ela cresceu muito. Passou a ser reconhecida no estado todo. Veio gente de Minas Gerais também conhecer a nossa experiência. Parte da minha experiência dentro da feira vem da Reagro, em Garanhuns, né? Porque eles têm uma metodologia que ajuda muito. Ajuda no sentido de reuniões, de fazer com que eles tenham essa perspectiva de que o produto dele é de excelente qualidade, né? Com as participações de visitar as propriedades deles, a gente começou a ver o potencial de turismo, a gente conheceu o artesanato em si. Ele, dentro de Belo Jardim, ele cresceu muito a venda do artesanato de barro. As feiras que têm participação com os músicos é muito bom também, porque muito músico daqui não é reconhecido na cidade. Beth, está nos ouvindo? A gente não ouviu você mais. Beth caiu de novo. Então, vamos passar para outra pergunta que a gente teve aqui. Foi relativa foi o João que fez. Ele faz uma ponderação sobre o processo de valorização da agricultura familiar que está sendo, né, desmontado, né? E como que vocês veem essa relação entre a feira e o poder público?
Bom, a gente vê que a gente tem tido, né, uma perca de recursos e uma perca de investimentos para a agricultura familiar, e isso é muito danoso, né? Tanto em termos econômicos, como em termos sociais, e como termos de saúde e ambientais, né? A agricultura familiar, ela tem um papel fundamental, que principalmente quando se trabalha com agroecologia, que é a de preservação dos nossos ecossistemas, né? E quando a gente não tem a valorização desses mercados, fica muito difícil de um agricultor sozinho, né, conseguir se sobressair no mercado. Então, é por isso que a gente percebe que esse trabalho em rede ele é muito propositivo e fundamental. E aí, quando a gente não tem a parceria e não tem o investimento do poder público, é muito danoso, né? Então, a gente precisa realmente repensar as formas de fortalecimento da agricultura familiar, e eu acho que o Daniel ele citou, né, essa questão de que a gente está trabalhando para o empoderamento desses agricultores para que eles não necessitem tanto de um aporte de projetos, de um aporte de instituições, porque essas instituições elas estão sendo fortemente atacadas e verdadeiramente enfraquecidas. Então, o trabalho que a gente, que é apaixonado pela agroecologia, está vendo que é importante fazer nesse momento é isso, promover a autonomia. Mas é fundamental também que o poder público venha a trabalhar junto e venha fortalecer a agricultura familiar. Ótimo, Pamela. Beth, será que a gente conseguiu conectar a Beth novamente? Eu tirei o microfone, vocês estão ouvindo melhor agora? Eu tirei o fone de ouvido. Estão me ouvindo melhor? O Daniel. Vamos lá, Daniel. Estão me ouvindo bem? Eu tirei o fone. Oi, estamos sim. Ótimo. Então, por favor. Então, o processo de valorização da agricultura familiar vinha sendo fortalecido, mas houve muitos cortes de recursos humanos e financeiros nesse governo. Como vocês veem essa relação entre as feiras e o poder público? Foi isso que tentei puxar né? A gente sempre teve, desde o início do projeto aqui no Mercado da Vida, o suporte metodológico da Universidade Rural de Pernambuco, e com, né, os últimos anos aí de necropolítica, a gente teve um corte drástico assim nos recursos para a educação, né, a PEC que congelou os gastos da educação. Então a gente sabe que ficou um pouco mais difícil de fazer pesquisa e extensão, e dar esse suporte, sem contar também com políticas públicas, redução drástica do PAA e do PENAI. Aqui, né, o Josélia e os demais, eles participam participaram já do PAA e do PENAI aqui, e a política está bem enfraquecida, diminuiu muito o recurso destinado. O tempo de pagamento também, se você quiser dar o relato de como é que foi a experiência em relação ao PENAI e ao PA aqui, que vou falar um pouco. Foi bastante demorosa. A gente colocou o que a gente querendo vender, a gente vendendo, a gente real precisa do retorno. E a gente acabou colocando as mercadorias e quase que não recebia o valor, o dinheiro. Depois de muita demora, muito sacrifício, foi onde a gente conseguiu. Hoje faz falta, entrega faz. Mas também a gente está conseguindo vender lá no mercado, está sendo suficiente.
É isso, teve enfraquecimento das políticas públicas, foi um dinheiro que começou a enfraquecer, os pagamentos começaram a se atrasar, as instituições que estavam intermediando começaram também se ter problemas na gestão dos recursos, então a gente de um enfraquecimento dessas políticas públicas, desses recursos para a agricultura familiar, que nos 12 anos de governo, 14, 12 anos de governo progressista do PT, a gente viu o fortalecimento dessas políticas, 2016 para cá, o enfraquecimento, e ficou claro assim que atualmente os grupos não dá para depender unicamente das políticas públicas do PA, do PENAL, de outros, porque são ainda políticas que são muito fragilizadas a depender de que tipo de orientação ideológica assume o poder. Então, acho que a estratégia mesmo é fortalecer, trabalhar na formação das pessoas dentro do grupo, como a gente estava falando, né? Por exemplo, os agricultores que estão estudando o curso técnico de agroecologia, dar autonomia, dar as ferramentas para que os agentes externos sejam menos necessários, apesar de que a gente não está falando de nenhuma não é nada, não é um pedido, não é uma obrigação do governo de fomentar esse tipo de atividade. Então, infelizmente não está funcionando como deveria funcionar, mas a estratégia é se fortalecer, é buscar autonomia, formação dentro, para poder estar variando menos dentro dessas oscilações econômicas e políticas que a gente vem enfrentando. Ótimo. Beth, conseguimos falar com você? Tá me ouvindo? Agora estamos. Assim, dentro daquela pergunta aqui sobre animais na feira, a gente não conseguiu colocar. Então, mas nós temos uvas orgânicas, nós temos repolho orgânico, que são duas espécies que não é fácil de se criar, de produzir sem agrotóxico, né? Principalmente o repolho, né? Mas a gente vê que cada ele está bem satisfeito por participar. Que aqui em Belo Jardim foi briga para a gente conseguir ter um local separado. Não é brincadeira, não. Então, toda semana era um rebuliço. E a gente foi, batalhou. Hoje a gente comprou com o fundo da feira. Nós temos todas as barracas, que é do fundo da feira, não é do agricultor. Então, se ele sair, entra outro, mas a barraca permanece. Porque era assim, nós batalhamos junto com Caritas, com a Carta Diocesana de Pesqueira nos ajudou muito nesse trabalho. O IPA, com a participação dos extensionistas, principalmente Claudemir. Então, a gente vem nessa luta diária. Hoje a gente está parado por conta da pandemia, mas já estamos pensando no pós-pandemia, porque tem muita coisa boa para a gente conseguir fazer. E nesse intervalo, assim, como a gente tem muita gente do grupo de risco, eles resolveram se recolher. Uns permanecem levando os produtos para a feira comum, mas esperamos que logo, logo a gente consiga sair dessa época de pandemia e voltar ao serviço. Sabendo que o produtor de Belo Jardim, além do potencial que ele tem em produzir o ano todo, a gente também tem a esperança de trabalhar com eles o turismo rural, que o potencial o Belo Jardim tem. E é muito bonita a experiência da feira, porque todo mundo quer sair, que chega, que compra, quer tirar foto, quer estar mostrando que está participando da feira. Os donos de farmácia de Belo Jardim foram uns dos primeiros a nos ajudar e são clientes da feira. Então, são círculos que a gente vai passando
e vai conseguindo reestruturar, né? A gente conta que na barraca do xerém logo cedo se acaba. Xerém com galinha, bolo de milho, bolo de mandioca, pé de moleque, cana, até também a barraca, tem uma barraca que vende muitas ervas. E o pessoal voltar a comprar até o mastruz. E para muitos hoje não tem valor, mas quando o pessoal traz na barraca, fica encantado com as ervas, no instante sai. Mudas de todo tipo. Em Belo Jardim ele começou a vivenciar outra experiência, né? Uma experiência de saúde. Porque o que a gente diz lá na feira é que a gente não vende mercadoria, a gente vende saúde. E saúde é o principal hoje, principalmente agora, nesse período, mas infelizmente, por conta do pessoal de risco, a gente não está indo participar. Mas se Deus quiser, logo, logo a gente volta. É isso aí, pessoal. Adriana? Ótimo, Beth. Está me ouvindo? Oi? Estou. Está me ouvindo? Bom, foi ótimo que você já entrou no próximo tema. E eu queria pedir para vocês falarem brevemente quais foram as providências e as medidas de enfrentamento para comercialização e de produção nesse período de pandemia. Foram as perguntas que foram feitas pelo Ronaldo e pela professora Patrícia Vasconcelos, da Universidade Estadual do Vale do Acaraú, a UVA. Então, durante esse processo de pandemia, nós tivemos que traçar novas estratégias, né? As quais nós precisamos primeiro decidir se nós teríamos a capacidade de fazer esse atendimento. E aí nós já tínhamos alguns recursos, que era o grupo de consumo, o APP, mas esse app ele está em construção, né? E aí o formato dele era para fazer a retirada na feira. Então tem vários detalhes, como, por exemplo, endereço e essas coisas que acabava que a gente estava tendo algumas complicações. E aí nós estamos fazendo a entrega, né? O delivery. E enfrentamos vários processos, né? Quais são as principais dificuldades que a gente consegue apontar hoje que tivemos nesse processo? Logo no início, houve um aumento muito grande da demanda. Então, tinha alguns consumidores que iam até os nossos produtores comprar na sua porteira, e aí a gente teve situação dos produtores venderem uma mercadoria que a gente também tinha vendido junto do grupo de consumo, e aí a gente teve que fazer essa orientação para os agricultores que também estavam assustados. Então, primeiro a gente teve que acalmar os ânimos, né? Posteriormente, a gente teve vários processos, e aí a gente, quando a gente tinha o grupo de consumo para retirada, né, na feira, quando estava acontecendo na normalidade, a gente tinha um número bem menor, né, e aí a gente conseguia se ter um controle bem interessante. E durante a pandemia, como foi um número muito grande e os nossos produtores estavam com poucos produtos no início, a gente teve uma dificuldade de fazer essa organização. E aí a gente também teve uma outra dificuldade que foi muito particular aqui da região, que foram chuvas muito intensas, né? E aí essas chuvas muito intensas, elas são extremamente danosas para as hortaliças, que é um dos nossos cargos-chefes da agrofeira. Então, a gente perdeu muito produto devido às chuvas. Então, a gente teve que fazer todos esses contornos, né, para estar fazendo o atendimento hoje, mas ainda bem, agora estamos fazendo atendimentos de maneira bem estável, conseguindo atender aí a uma demanda bem interessante de clientes que temos. Ótimo, Pamela. Vamos escutar a experiência, então, do mercado da vida. A gente fez as cestas
A gente passava pelo WhatsApp as listas e os clientes mandavam o que é que queria. Aí Daniel saía entregando nas casas. A gente lá, todo mundo com álcool em gel, de máscaras. E do lado de fora a gente colocou uma pia para lavar as mãos. Quem quiser, tá público lá, é só parar, lavar as mãos um pouquinho, sempre tem detergente. Estamos sempre nos cuidando e também cuidando dos nossos clientes. Por aí, as estratégias de enfrentamento agora no Covid. A vantagem, como eu falei, né, da gente ter tido um prédio público cedido, que a gente tem um local mais estruturado para receber as pessoas, para fazer o espaçamento entre as bancas, na entrada do mercado, como a José falou, né, um local, uma pia, com todo mundo lavar a mão, se higienizar adequadamente, álcool em gel e principalmente o foco nas entregas, né, nas entregas em domicílio. Ótimo, bacana. Beth, a gente consegue falar com você? Acho que a Beth. Oi? Como que foi a experiência de Aqui em comercializar? Belo Jardim, praticamente a gente parou. Só tem um grupo que é da associação, que continua vendendo, eles passam a lista pelo WhatsApp, formaram um grupo e fazem a entrega. Acima de R$ 30 eles não cobram frete. E a gente está tentando voltar, né? Assim, porque essa semana mesmo a gente está esperando falar com o comitê para ver a situação, se nós podemos voltar para a sexta-feira, por conta que o público-alvo da gente, e para não desformar, né, tirar do formato a feira, que era na sexta-feira, todas as sextas-feiras. E tentar minimizar as demandas, assim, os prejuízos, né? Eles também pararam muitos, porque teve uns que foram afetados pela Covid, então pararam de produzir, agora estão retornando. A maioria é grupo de risco. O que eu acho interessante é que no começo era só os filhos ou os pais. E com o movimento foi crescendo, os filhos começaram a vir junto. E hoje eles fazem parte da feira junto com os pais. E Belo Jardim está naquela situação, né? A gente está só esperando diminuir a pandemia para poder a gente voltar e voltar com tudo, porque o projeto da gente é grande. Ele é um projeto que inclui não só trabalhar na feira, mas organizar as propriedades em si. Porque não adianta também ele produzir e na propriedade dele ele não conseguir usar uma qualidade boa para produzir e para sobreviver, né? É uma questão que tem que ser com o humano também. A gente tenta fazer com que a produção orgânica seja também uma produção social, porque a gente trabalha com eles, os passeios ecológicos. Agora a gente quer voltar também a fazer intercâmbio com eles, para eles conhecer, porque é uma situação que a gente tem que aprender com os outros, né? E a gente vai participando, o que aparecer daqui para frente vai ser todo lucro. Se nós Acho que Beth caiu novamente. Para a gente ir finalizando, teve uma participante aqui que adorou a fala da nossa amiga Josélia, que foi muito rica. Queria saber um pouco da experiência, um pouco mais da experiência, mas eu vou aproveitar e já passar a pergunta do professor Luciano Andrade, que pergunta qual o maior desafio em trabalhar uma proposta de comercialização de circuito curto
numa cidade relativamente pequena como Bonito? Aí vocês podem responder, porque essas ambas são direcionadas para a vida. Olha, não dá. Sobre a comercialização, a gente tem que ser os preços tabelados, assim, digamos que tabelado na cidade. A gente não pode com esse pensamento, é orgânico, vai ser mais caro. Não, a gente é quase no mesmo preço ou até no mesmo preço dos produtos convencionais. Mesmo a gente sendo orgânico, mas a gente continua com o preço dos convencionais pelo fato justamente da cidade ser pequena, não tem tanta valorização igual a cidade grande. Mas, mesmo assim, a gente vai caminhando. Tem aqueles que realmente acreditam que é orgânico, que a gente está trabalhando com alimentos saudáveis, e outros que ainda ficam um pouco na dúvida. É isso, acho que Josélia matou a pau. Acho que a questão é a questão disso aí, de sensibilizar o consumidor, né? Aqui a gente tem um público-alvo ainda que está em construção, né? A gente trabalha também com formação, com campanha, com oficina, sempre com essa troca com o consumidor para trazer a importância da alimentação saudável, da soberania alimentar. Então a estratégia que a gente tem tomado é essa, de igualar os preços da feira livre para poder concorrer. A Luana, ela fala assim, que linda fala de Josélia. Poderia falar mais de como se esta união de vocês para que ocorresse a transição agroecológica? Deu cortada, eu não entendi. Que linda fala de Josélia. Poderia falar mais como se deu essa união entre vocês para que ocorresse a transição agroecológica? Como começou tudo? Assim, vou falar assim por mim. Quando eu cheguei, meu sogro já plantava um pouco com meu esposo, e eu fui, tipo assim, invadindo aos pouquinhos. Porque meu pai, ele plantava de forma convencional, tem aquele mata ali, toma veneno. E ele plantava, só que não tinha, assim, assistência, não tinha tanta experiência, igual hoje a gente tem, porque a gente tem sempre a formação, tem reuniões, tem oficina, que está sempre nos ajudando. Mas do jeitinho deles, mas eles já produziam sem o principal, sem o veneno. Mas de vez em quando ocorriam umas queimadas, que isso a gente vai mudando, é o processo de transição, transmissão que a gente está vivendo. Muito bacana o nosso bate-papo de hoje. A gente já está com 1h10 de bate-papo, a gente poderia ficar aqui horas e horas ouvindo, né, todos vocês. A gente falou um pouco dessa experiência com a pandemia e eu queria aproveitar e já agradecendo a todos vocês, dizer que na próxima semana nós vamos ter uma live exatamente com esse tema, que é a produção e o consumo de alimento agroecológico em tempo de pandemia. Queria agradecer a todos vocês e abrir para uma última fala de vocês. Vocês podem ficar à vontade. A gente pede que vocês façam a fala final e agradeço muito a participação. Peço desculpa por qualquer contratempo, mas de antemão dizer que somos todos gratos pela participação e pela colaboração de vocês para essas informações chegarem para o nosso público também. Então, queria agradecer, né, a presença de todos, a participação de todos que nos assistiram, ao Daniel, a Josélia, a Auribete, pela troca de experiência, né, que a gente que trabalha dentro da agroecologia sabe o quanto é importante essa troca. Para a Adriana, pela excelente mediação, ao João e a Ali, pelo auxílio técnico. E quero fazer um agradecimento especial em nome da Agrofeira para a FETAP, né, que cedeu o espaço para que a gente possa estar se organizando durante esse tempo de pandemia,
tendo em vista que os espaços que nós utilizávamos antes estão fechados, né? A gente está sem acesso. Então é isso, gente, agradecer e falar que a agroecologia é um caminho, o caminho mais certo e mais justo e mais igualitário para que a gente tenha qualidade de vida, sustentabilidade e soberania alimentar. Então, é isso. Agradeço a todos. Eu agradeço a vocês pelo espaço. E assim, a vida agroecológica não é fácil, mas devemos justamente ter encontros para nos fortalecer e nos unirmos. Porque um só pode ser difícil, mas quando a gente se junta, todo mundo, a gente cada vez mais fica mais forte para lutar. Agradecer aqui o espaço, a Reagro, né, essa rede de troca de experiências, entender um pouco como está acontecendo em Belo Jardim, entre os espaços para a gente poder entender as dificuldades e as vitórias de cada local e absorver esse conhecimento da melhor forma, uma troca muito rica. E queria encerrar mesmo na fala de a gente buscar, né, o consumo consciente, a alimentação saudável, saber que o consumo é a forma de guerra mais pacífica e silenciosa que a gente pode fazer, né, para enfraquecer uma hegemonia do agronegócio, uma hegemonia de grandes corporações que, né, dominam, acabam fazendo que muito na agroecologia a gente fala, né, que a monocultura de pensamento, né? Então, a gente tem muitas formas de se relacionar com o mundo de forma mais saudável, mais íntegra. Então, a alimentação é algo que está sempre na nossa rotina, a gente está sempre comendo, então é uma forma muito importante de fazer política, de fazer justiça social e de fortalecer os empreendimentos. É isso. Obrigado, gente. Eu estou aqui, desculpa a internet, mas eu quero parabenizar o pessoal de Bonito. Pamela, saudade, Pamela, de perturbar você. E Adriana, é muito bom ter você sempre com a gente aqui. Agradecer a Reagro, porque sempre Perdemos Beth de novo. A internet hoje não foi muito favorável, mas agradecer a cada um de vocês, ao suporte da Yali e do João, né? Que sem eles a gente não conseguiria promover essas ações que fazem parte das atividades da Reagro. A gente, em tempo de pandemia, nós estamos fazendo essas conversas, esses bate-papos, que seriam presenciais. Mas a gente tem muita esperança, né? E acreditamos em novas perspectivas, novas ações. E esperamos vocês na nossa próxima live, na próxima terça-feira, dia 16, às 17 horas. Estaremos aqui falando desses desafios de produção e consumo de agroecológicos em tempos de pandemia. Muito obrigada a todos, uma boa noite e que a gente possa em breve estar juntos trabalhando. Muito obrigada especialmente a Daniel e Josélia por nos apresentar essa experiência. Em breve queremos ir pessoalmente conhecê-los. Aí com os agricultores, né? Levar os agricultores para conhecer essa experiência aí também. E vocês virem também nos visitar. Um abraço, gratidão, muito obrigada a todos, viu? Tchau. Obrigada a todos pela participação, gente.